Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao terceiro episódio do podcast A Chave, podcast da Trilha. Hoje um episódio, talvez o assunto mais importante do mercado imobiliário. Se não é o mais importante, certamente é um deles. Então, um dia muito importante para a gente. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com a Adri e com a Luana. A Adri é Adriane Silveira, correspondente Caixa e gerente de vendas da Casarão. Luana Conceição, correspondente da Caixa e proprietária da Diferencial Imóveis. É isso, gurias? Isso aí. Muito bem. Antes de começar, fazer uma menção honrosa aqui às duas pessoas que indicaram vocês. Primeiro, a Manu Riveiros, que fez a indicação da Luana. Uma querida. Com quem eu trabalhei na Porto 5 durante 2 anos. Muito querida. Manu, obrigado. Beijo, Manu. E adoro a Manu também. Também. E a Adri, que foi indicada pela Khadija, que ia estar aqui na gravação hoje, não pôde estar. Então é isso, menção feita. Gurias, muito bem-vindas, muito obrigado por estarem aqui hoje. É um dia, de fato, é um conteúdo muito especial para mim, porque eu não sou especialista também em financiamento, em aprovação de financiamento. Então vai ser, não tem nenhuma dúvida, uma aula para quem assistir e para mim também. Luana, muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente Adri, que agradece. Muito bem-vinda. obrigada, muito feliz em estar aqui. Adri, a gente vai começar para as pessoas entenderem qual é a diferença de um corretor para um correspondente bancário, tá? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o que faz uma correspondente bancária? E vale ressaltar que a Adri já faz isso há 14 anos, certo, Adri? Então, não está começando Mas eu agora. sou jovem, é tá? velhinha aí, André. Experiente. Está quase entregando a minha idade. Experiente. E a Luana faz isso há 7 anos, 7 anos. certo? Na Caixa, né? Trabalhei Na Caixa. antes, mas como correspondente de outras instituições financeiras. Show de bola. Então, gurias, tentem explicar para nós de maneira Pode falar ampla. do correspondente, eu falo do corretor. Tá, ótimo, então. Show. A parte do correspondente é a parte, de fato, do financiamento, né? Na verdade, a gente é simplesmente a Caixa, né? Então, o cliente precisa lá do financiamento, através... Hoje em dia, as agências cada vez mais delegam diretamente para o correspondente. Eu digo cada vez mais e não na sua totalidade, porque ainda tem alguns processos que têm que ser feitos na agência, né? Tá a gente bem. tem algumas regras normativas que têm que ser feitas pela agência. Mas, digamos que acho que uns 95% dos processos, né, Adri? Hoje em dia são desligados através do correspondente. Então, a gente faz o financiamento como um todo ali, né? Aprovação de crédito de cliente, engenharia, se o correspondente presta serviço também ali, a parte de finalização, registro, e entrega tudo prontinho pro cliente. Então, o correspondente ele é um braço da Caixa no mercado imobiliário, é isso? Isso. Hoje no Brasil existem mais de 9 mil correspondentes bancários. A gente diz que realmente... Para a gente ter noção da importância do papel desse profissional, né? Sim. Exatamente. Então, a profissão ela cresce cada vez mais e exatamente como o Alano falou, é o braço forte da Caixa. A gente tem todo o sistema, a abertura de conta, a gente já vai gerar um número. Exatamente o desligamento, como a Alana disse aí, sim, depende de um funcionário, do banco. Até porque hoje o banco ele atende outras coisas. Então, realmente, o correspondente é a melhor parceria que o banco tem. Então, e até os outros bancos imitaram a Caixa nisso, né? A Caixa é pioneira como correspondente bancário. Olha aí, interessante. Então, a gente vai, pegando esse gancho, a gente vai focar mais na Caixa, porque a Caixa é responsável por quase 70% dos financiamentos no mercado imobiliário brasileiro, tá? Isso é uma informação da Infomoney. Então, é difícil imaginar o mercado imobiliário no Brasil se não fosse a Caixa, né? É difícil bater a Caixa. É difícil. A melhor taxa de juros a gente tem. Maravilha. Então, o que faz uma correspondente bancária? É isso. E Adri, é uma parceira do próprio corretor. Do corretor, do vendedor. Então, o corretor, ele intermedia, eu digo, sonhos, né? O cliente escolheu o imóvel, o cliente não tem como pagar aquele imóvel. Ele vai precisar financiar. Quem financia? A Caixa, o correspondente. Então, o corretor, para fechar uma venda, a importância de um financiamento, eu acho que é fundamental. Então, com certeza, o corretor depende do correspondente, talvez, para finalizar a maioria dos negócios. É quase que uma passagem de bastão, assim, Exatamente. né? O corretor, ele entende o cliente, entende o necessidade. Produto, formata o negócio e entrega pro correspondente. Sabe que eu costumo dizer muito na Diferencial, Matheus, que a gente trabalha no sistema de engrenagem, né? Porque um depende totalmente do serviço do outro, né? Então, a gente tem na ponta ali o cliente, o corretor, a gente tem todo o processo de financiamento e a gente tem lá na ponta a agilidade que a gente precisa também do gerente, que é na hora que vai extrair ali a minuta, gerar a minuta pra gente assinar o contrato com o cliente, né? Então, cada um tem o seu papel fundamental dentro do financiamento. O próprio relacionamento do correspondente com o gerente da Caixa pode agilizar muita coisa. Fundamental. Fundamental, Adri. Essa parceria, ela realmente tem que funcionar muito bem. E por que a Casarão tem um correspondente? Exatamente por isso.
A gente foi uma das primeiras imobiliárias da cidade de Pelotas a ter um correspondente dentro da própria imobiliária, para facilitar. O meu corretor está atendendo um cliente, o cliente deseja financiar, a gente já tem o correspondente dentro da imobiliária. Entendi. Para já finalizar o negócio totalmente, do início ao fim, com a Casarão. Aproveitando que citou a Casarão, Adri, fazer uma menção a todo mundo da equipe de lá, né? O João, o Paulo, enfim, toda a equipe que nos recebeu também. A Casarão é uma parceira da Trilha. A Trilha trabalha em parceria com imobiliárias e a Casarão é uma delas. E muito em breve, algumas coisas com a diferencial também, né, Luana? Uhum. E é muito legal isso também, né? Que tu vê que a gente, nós duas somos correspondentes, a gente já se conhece há muito tempo. A Adri foi uma das que mais me ajudou, né? Eu tenho uma Começou gratidão. com a Adri. Comecei com a Adri. Foi muito engraçado, né? Quando eu comecei a trabalhar como correspondente, até porque tem uma concorrência bem grande, né? Dentro do mercado da Caixa. Inclusive, a Caixa, infelizmente, assim, não tem um filtro tão otimizado como eu acho que deveria ser para o correspondente, mas enfim, aí envolve outras questões. Mas desde o início, a Adri foi uma das meninas que eu perguntava ali, que me ajudou, porque eu entrei na Caixa sem saber nada, né? Uhum. Mas eu sempre tive muita vontade, eu sabia que quando eu dominasse o produto, dominasse o sistema, ia ser difícil. Uhum. Aí, Agora alguém ninguém conseguiu- segura essa mulher. Então, gurias, é isso. Feita essa Sim. introdução. E só queria à reforçar vontade, algo Luana. importante, Matheus, é que assim, ó, que às vezes os clientes, eles, quando a gente entra em contato ali, o correspondente também já deve ter passado por isso. Eu pensei que era direto na Caixa, enfim, ficam, né, nos questionando ali sobre o atendimento. E a gente diz, graças a Deus que hoje a gente tem esse atendimento otimizado e esse atendimento diferenciado dentro do correspondente, né? Porque às vezes vai no banco, pega uma senha, o atendimento demora. Então, tu tem um atendimento totalmente diferenciado, né? Com especialista, né? Em crédito imobiliário. E a gente está pronto para prestar um atendimento assim de total qualidade para o cliente de uma forma mais eficaz, né? Reduzindo filas, reduzindo tempo de espera. E isso é muito legal também através do correspondente, E né? para finalizar o que a Luana disse, assim, o correspondente ele tem um horário diferente do banco. Então o cliente ele não precisa se preocupar de ir das 10 às 15. Ah, entendi. A gente atende entendi. das 8h30 às 6, às 7. O horário Então que o precisar. nosso diferencial é não precisar se preocupar com o horário de banco. Vocês viram que o nome da minha empresa está sempre na boca, né? Diferencial. Então é isso daí. A gente tem um horário completamente diferenciado para atender o cliente, a Mais uma necessidade vez ali, dele. né? Me perguntam, né? Por que diferencial? É por isso, gente. Tá aí. Gurias, vamos lá. Então, começando a primeira parte que a gente vai falar é uma parte que é fundamental para tudo isso que a gente está conversando, que é a comprovação de renda, né? Então, aqui entram alguns tópicos. Primeiro ponto é, o que o banco aceita como comprovação de renda, Sim. como comprovante de renda? O que a Caixa aceita? O que eu preciso entregar para vocês levarem para a Caixa? Hoje a Caixa aceita, então, contra-cheque, para quem tem carteira assinada, benefício do INSS, se tu é pensionista, aposentado, produtor rural, notas de vendas e compras. Vai me ajudando aí, Luana. Declaração de imposto de renda. Declaração do imposto de renda. Aqui eu já tenho uma outra pergunta para fazer, que é: quantas declarações de imposto de renda eu preciso fazer para aquela renda ser considerada a minha renda? Então, digamos que eu tenho que comprovar na Caixa uma renda de R$5.000. Se eu fiz a declaração só no ano anterior, isso já é suficiente? A gente vai precisar sempre da última declaração, a declaração vigente, né, na verdade. A declaração vigente é o que... Vigente. Até porque a gente explica sempre, né, para o cliente. Não é porque ele declarou na última, ele teve ali, né, que declarar, né, estava dentro da obrigatoriedade da Receita, enfim. Então, não é porque ele declarou, ele teve a obrigatoriedade de declarar o último, que ele vai ter que declarar no próximo ano, ou teve que declarar no ano anterior. Entendi. Né? Porque hoje, assim, a gente está no ano de 2024, né? Então, quando abrir o prazo de declaração de imposto de renda em 2024, que é É de meados 15 de março né? a Em breve, 31 né? de Daqui a maio. pouquinho. Já tem data Exatamente. agora. Então, tu vai estar declarando os teus rendimentos lá de 2023. Né? Então, por isso que esse ano mesmo vai se chamar ali, né? Declaração 2024, ano base de 2023, sempre do ano anterior. Certo. E lembrando que para o profissional autônomo, para quem tem dificuldade para comprovar a renda, é muito importante declarar o imposto de renda. Exatamente como a Luana falou, agora dia 15 de março vai abrir. E é um momento que o cliente consegue se organizar com a documentação, procura um contador ou ele mesmo faz a própria declaração e tem muito mais chance de aprovar na Caixa. Porque a gente chama de uma renda comprovada. Adri, esse era uma próxima pergunta que eu tinha aqui e acho que vale a gente ficar um pouquinho mais, que é tratar do profissional autônomo, né? Sim. Porque é muito comum que profissionais autônomos tenham uma renda maior até do que a renda declarada, Sim. por razões, enfim, por N razões, só que na hora de aprovar um crédito, por não declarar, ele não consegue. Então, muitas vezes, ele precisa de um tempo para se organizar, para fazer declaração, e aí depois sim tentar aprovar um crédito imobiliário.
É muito comum isso com vocês? Como que vocês costumam resolver esses casos? Eu acho que é muito comum porque o brasileiro não gosta de pagar imposto. Essa é Também não gosto. É a realidade. Então, eu não vou declarar porque eu não quero pagar imposto. Só que quando tu decide... E é uma coisa chata, tu vai jogando pra frente também. Exatamente. Exato. Quando tu decide financiar um imóvel, a gente realmente tem um peso diferente. Não que a Caixa não aprove para o cliente que tem a renda informal, mas ela tem um peso diferente no sistema, uma renda informal de uma renda formal. Então, a renda formal, tu declara teu imposto de renda, tudo certinho, tributável, como a Luana falou, né? Dentro da obrigatoriedade da Receita. Pode até ser isento, mas dentro da obrigatoriedade. Ele tem chance, como a gente diz, muito mais chance de aprovar. A aprovação de um funcionário público, a gente sabe que é um funcionário que ele tem uma carreira, ele passou num concurso, então tudo esse tipo de coisa conta. Entendi. Então, tu declarar o imposto de renda, a gente sabe que a pessoa não quer pagar imposto, mas se tua pretensão é financiar um imóvel, repensa. Tem que fazer tudo certinho. E aqui eu vou dar uma observação que eu acho bem importante, que muitas pessoas não sabem, que o imposto, de repente, ele pode ser isento e mesmo assim aceito, desde que ele atenda a obrigatoriedade da Receita Federal. Então, o MEI é um ponto bem importante da gente falar, porque assim, dos aspectos que tinha, né, uma da obrigatoriedade da Receita Federal nesse último ano era que rendimentos isentos provindos de pessoas jurídicas acima de 41 mil no ano era obrigado a declarar imposto. Então, pode ter um cliente lá que ele é MEI, né? Ele foi obrigado, mesmo sendo isento, mesmo não tributando na Receita, mas ele foi obrigado a declarar este imposto, porque os rendimentos provindos de pessoa jurídica foi acima de 41 mil. Então, aí, a gente pode usar o exemplo, vamos dividir os 41 mil por 12, tá? 41 mil divididos por 12. Aí, nós temos um cliente com uma renda de 3.416, que mesmo imposto de renda sendo isento, a gente pode usar como renda formal, né? Entendi. Então, tem esses detalhezinhos aí dentro distribuição de lucros também renda, da própria exatamente. empresa da pessoa fica isento. E tu trouxe um outro ponto, Adri, tu tocou num conceito aqui que acho que vale a pena a gente aprofundar um pouquinho mais, que é renda informal. Uhum. Eu acho que a pandemia, ela mudou muito. A gente sabe todas as mudanças que ocorreram. Principalmente aquele cliente que talvez tinha uma renda comprovada, ele virou um Uber. Ele tá fazendo doce, vendendo roupa. Então, a informalidade, ela cresceu muito. E esse cliente sempre acaba pensando, eu não consigo comprar um imóvel. Mas ele tem uma maquininha de cartão, ele entra o Pix na conta dele, ele tem uma movimentação bancária. Ótimo ponto. A movimentação bancária, nesse caso, ajuda a comprovar a renda do cliente. Eu sempre digo, a Luana pode me ajudar, que ajuda. O cliente só tem que ter cautela, não fazer financiamento de veículo, não utilizar o cartão de crédito com gastos muito altos, assim, porque isso aparece. Entendi. E algo importante também, Matheus, de frisar, é que assim, eu digo até pela Diferencial, né? A Diferencial tomou um perfil que durante um tempo foi muito engraçado, que os corretores chegavam a mim e diziam assim, porque tu não atende mais o público Minha Casa Minha Vida. Eu digo, não, eu atendo o público Minha Casa Minha Vida, porém dentro das regras da Caixa e com qualidade. O que é qualidade? Um exemplo, tá? O cliente declarou imposto de renda, hoje em dia, tá aí a Adri que pode confirmar para mim, mesmo assim, o gerente vai pedir a movimentação bancária dele, entendeu? Porque a gente trabalha com um produto que, infelizmente, lá atrás teve muita inadimplência, né? Então, ele foi o carro-chefe também de inadimplência no banco. O gerente, quando ele assina um contrato, ele é responsável pelo aquele crédito que ele está cedendo. E outra coisa muito importante, Matheus, que as pessoas às vezes não sabem o que acontece. Periodicamente, os processos eles passam por uma auditoria interna dentro do banco. Então, além de tudo, por que é tão importante o dossiê? Por que é tão importante a gente fazer uma venda ali de qualidade, né? Claro que a gente não sabe, né? A gente não sabe dia de amanhã, a renda oscila, enfim. Mas a gente tentar fazer esse filtro, né? De uma maneira sempre muito eficaz e ter o embasamento ali para apresentar para o gerente, para fazer aquela assinatura. Porque mais à frente esse processo, inclusive, pode cair numa auditoria. E a gente já teve processos que caiu em auditoria e que teve que fazer devolução de fundo de garantia, porque o cliente não estava apto a utilizar o fundo de garantia. Entendi. Então, o próprio gerente se coloca numa posição de compromisso com aquele contrato. Exato. E que o está sendo assinado. correspondente também. A gente tem um contrato com a Caixa, onde a gente também tem responsabilidade pela documentação que a gente analisa, que a gente gera uma avaliação de risco, a gente entrega na agência. Então, nós também temos que ter esse cuidado. O cliente realmente tem que ter aquela renda, não simplesmente montar para passar na Caixa o financiamento aprovado. Entendi. Até porque é uma segurança para esse cliente. Se esse cliente não tem renda de verdade, ele não vai conseguir pagar a prestação. Melhor esperar um pouco, se organiza. Agora, tu tocou num ponto muito importante. Que às vezes é isso. Eu falo que muitas vezes o programa Minha Casa Minha Vida ele não é um programa que tu vai conseguir fazer no imediatismo.
Porque tu vai trabalhar um tempo ali o teu cliente, tu vai preparar o teu cliente. Porque, né, talvez ele não consiga comprar no primeiro momento, mas, gente, 6 meses, 1 ano passa muito rápido. Exato. Então a gente não pode perder, a gente tem que aprender a trabalhar o cliente. E a compra, a gente fala muito sobre isso na trilha, muito mesmo. A gente já deixou de vender, inclusive, porque não era momento de cliente comprar. Sim. Porque é a compra mais importante da nossa vida. Não, assim, se errar, tem como consertar a compra? Tem como. Mas é melhor não errar, porque é uma compra que é muito importante. Né? A compra é mais importante. Isso a gente falou no último podcast, que estava aqui o Rodrigo e a Carol. A gente falou mais sobre investimento e momento de compra. Uhum. É uma compra que... Independente dos fatores externos, assim, taxa de juros e que o mercado está aquecido, não tá, tem que estar mais alinhado com a fase, o momento da pessoa que está comprando. Exatamente. O imóvel, o seu produto que ela quer, o momento dela para encaixar. Então, forçar demais essa... Não vai dar certo. Não vai dar certo. E as pessoas têm muita ideia, assim, é impressionante, né? O quanto que eu já escutei, acho que acredito que a Adri também. Mas por que se preocupar tanto? Se o cliente não pagar, a Caixa... Gente, ninguém quer viver de retomada. Uhum. A Caixa não quer viver de retomada. Não, é um retrabalho. Ela quer viver de juros, de produto, né? De bons clientes, mas não de imóvel retomado. Porque também tem um custo muito grande para a instituição financeira fazer a retomada do imóvel, né? Fazer a retomada do bem. E assim, voltando à questão da informalidade, a gente sabe que isso realmente cresceu e talvez seja uma tendência, as pessoas hoje preferem trabalhar de forma autônoma, mas exatamente ter esse cuidado. Eu vou numa loja ali no calçadão e vou fazer um carnê. Esse carnê é vinculado a uma financeira, que vai esse registro. Então, assim, o cliente precisa ter cautela no que... Se eu quero comprar um imóvel, eu preciso me organizar, diminuir os meus custos. E exatamente como a Alana falou, porque esse cliente, talvez, se ele continuar com o hábito que ele tem de comprar, de gastar, de fazer um financiamento de um veículo, ele não vai ser aprovado na Caixa. A compra no crédito, no cartão de crédito, compromete isso na Caixa? Influencia, sim. Tudo isso fica registrado no Bacen e o banco tem acesso. Então, vamos lá. Eu tenho uma renda de 4 mil, de 5 mil e mas comprei... Mas tu deve 10. E comprei, sei lá, comprei um celular pra mim, um celular pra minha mãe, um celular pra minha namorada, um celular pra minha irmã. Tudo no crédito, parceladinho. Tu vai ter que esperar um tempinho, vai porque lá, tu tá vai com comprometimento financeiro alto durante o mês. No momento que a gente faz a avaliação de crédito ali, né, o Bacen comunica ali o comprometimento no prazo de 30 e 60, né, dias, 30 e 60 dias. E às vezes, assim, o que... E até o Escalona trouxe até para aproveitar esse gancho, a gente teve cliente que foi reprovado ou condicionado, ele tirou ali o relatório, a gente esperou ali uns 60 dias, porque aí já estava quitando as dívidas parceladinhas, exatamente o que a gente falou, era e isso aí que eu ia aprovou. Falar. Era isso que eu ia falar. Aprovou. Às vezes tem uma conta que compromete muito, que é o carro, né? A parcela do carro, e moto compromete muito. Mas tem, às vezes, compras pequenas, né? Que são algo que está no cartão ali, parcelado em 3, 4, 5, 6 meses. Às vezes é resolver essas pendências aqui, já libera a saúde financeira da pessoa, o crédito, e aí vai. Eu tive cliente que empresta o cartão de crédito para o familiar. E não é uma conta dele. Não é nem compatível com a renda dele, mas ele tem aquele limite. E a mãe usa, o pai usa, o irmão usa. E acaba prejudicando a pessoa que quer comprar um imóvel. Então aqui eu já faço uma pergunta que a resposta já está meio dada, eu acho. Mas é a seguinte, faz diferença ter uma conta na Caixa? Muito. Por quê? Porque assim, eu não conheço o Matheus. Para me conhecer o Matheus e dar um crédito para ele, que com certeza vai ser acima de 100 mil, ela precisa conhecer teus hábitos, a tua movimentação financeira. Então, é uma pontuação. Eu conheço agora o Matheus, ele movimenta X, ele recebe Pix, ele usa o débito. Tem todo o histórico dele. Então, tu tem relacionamento. Hoje a Caixa, a Luana pode falar um pouco mais, ela prioriza os clientes que têm relacionamento com o banco. Tu não precisa financiar pela Caixa, mas a Caixa também não é obrigada a financiar pra ti. Não, gente, eu trabalhei com outras instituições financeiras. Assim, a Caixa é uma mãe. A Caixa é uma mãe na habitação, com certeza. Aprovação de crédito, assim, a margem que tem de aprovação de crédito. Inclusive para clientes que ela não conhece ainda, né? Desde que tenha tudo ali certinho, né? Dentro das regras, enfim. E a renda, eu gosto muito de renda formal, né? Eu confesso que eu trabalho muito, porque eu acho importante também a gente mostrar essa educação financeira para o cliente. Porque sem dúvidas. Ele não tem, entendeu? Realmente, às vezes ele não tem, né? E o brasileiro, ele já tem muito essa cultura. E outra coisa, Matheus, que o pessoal se assusta muito, porque tu falou imposto de renda, nossa, Receita Federal, tu já pensa em valores exorbitantes. Gente, teve cliente agora que na última declaração acabou pagando R$10 de imposto para Receita. Ficou um pouco acima. Então, quer dizer que nem sempre tu vai ter que dispor, né, de um custo alto ali para te formalizar. E o mais impressionante é que muitos desses clientes, principalmente o MEI, eles têm ali a instrução, eles têm um contador que geralmente, né, apoia eles. E parece que o pessoal não tem essa informação. Então, às vezes,
um pouquinho ali tu já te enquadra Para dentro de essa uma renda renda formal. não ser informal. Exatamente o que a gente falou lá no início. A partir do momento que o cliente tiver a orientação certa, como a Luana disse, declarar o imposto de renda nos campos corretos, ele vai ter muito mais chance de ser aprovado na Caixa. Utilizando o MEI dele, mas ele declarou ali no prazo, tudo certinho. Então, Eu vou dar um exemplo de um cliente nosso que se encaixa nesse perfil aqui, tá? A gente tem um cliente que ele é... Se não me engano, eu já dei esse exemplo num outro podcast. Ele é instrutor de academia e ele tem uma renda muito boa e declarava pouco. Então ele comprou um imóvel com a gente, com a Trilha, então ele tem 2 anos para declarar certinho, se organizar, para depois financiar. Então não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Não tem como escapar. Tem que organizar. Um outro ponto fundamental na hora de comprovar a renda, que acontece muito, é somar a renda com alguém, né? Somar a renda com um parceiro, com parceira. Como que funciona? Quais são as regras? Eu posso somar com qualquer pessoa? Eu tenho que estar casado, tenho que ter união estável? Pode ser meu amigo, pode ser meu filho, minha mãe? Como é que funciona isso? Pode tudo. Pode tudo. Pode tudo? Pode comprar com amigo, Não podemos ter preconceitos. Isso, nada. Sem Pode preconceitos. comprar com a mãe. O que vai acontecer? Sempre se tu comprar um filho, uma mãe, tanto faz um pai, a idade do participante mais velho, tá? Isso é a única coisa que vai ter. Mas eu posso comprar com amigo, eu posso comprar com meu namorado, eu posso... Qualquer pessoa. Isso, a Caixa não tem nenhum tipo de impedimento. Então, basicamente, se eu precisar compor a renda para comprar um imóvel, eu posso somar a minha renda com a renda de qualquer pessoa. Qualquer Sim, pessoa. pode. Simples assim. É muito bom. Simples assim. Simples. Impressionante, né? Simples assim. Vem pra Caixa você também. Então, vamos lá. Às vezes pega alguém que é mais jovem, tá? Para comprar o primeiro imóvel, já tem, às vezes, um pai, uma mãe, alguém com a vida mais estabilizada, com crédito sobrando. Pode usar essa pessoa como ferramenta para aprovar o crédito para o seu... Isso é muito importante, tá, Matheus? Agora que tu falou aí, a questão de filho, né? Somar renda com os pais. A gente tem que... algo que a gente tem que prestar atenção também é se são casados, tá? Por exemplo, o filho lá quer agrupar a renda com os pais. Os pais são casados, tá? Dentro do programa Minha Casa Minha Vida, independente do regime de casamento, todos os participantes ali que têm renda formal, elas têm que contabilizar, tá? Eu já tive muitos casos... clientes casados por separação total de bens, pelo regime jurídico da separação total de bens, mas que, infelizmente, no financiamento Minha Casa Minha Vida, independente do regime, é preciso declarar a renda dos dois. Porque o programa entende que vivem sobre o mesmo teto, né? E que então tem que ser declarado. E já não ficaria tão interessante. Tu imagina, somaria a renda da mãe, do pai e do filho. Uhum. Dependendo do caso, como a Luana disse, a mãe ou o pai não é casado, aí beleza, vai somar com a renda do filho, com a filha. Talvez fique interessante, mas somar 3 pessoas, aí já fica um pouco mais complicado. Eu não sabia que era assim, tá? Eu achei que tinha alguma regra um pouco mais... Já teve algumas regras lá no passado, já teve. E amanhã pode mudar tudo, tá, E gente? amanhã A gente tá pode mudar falando tudo hoje. de novo. O que torna o trabalho de correspondente muito importante, porque A as Caixa regras já- mudam com as alguma regras frequência. mudam. A Caixa já exigiu que para um namorado e uma namorada comprarem, teriam que fazer uma união estável. Então já existem várias regras que elas Entendi. vão caindo. E como disse a Luana, amanhã pode mudar. Uma outra questão que é esses bancos digitais, Banco Inter, Nubank, eles têm o mesmo peso na hora de comprovar? De comprovar Tu diz a na movimentação caixa, financeira. a movimentação? O que eu entendo? Eu acho que naturalmente, como os bancos digitais eles não cobram nenhum tipo de taxa, os clientes acabaram migrando, saindo Exatamente. dos bancos populares, tá? Vermelho, laranjinha. E foram pro roxinho, exatamente isso. Então, é isso que eu te falei. A movimentação bancária, eu entendo que não tem problema nenhum. O problema é realmente o comprometimento dessas pessoas. Então, ele movimentar, melhor que seja na Caixa. Se eu quero adquirir um financiamento, eu posso migrar para a Caixa. Porque aí todas as minhas movimentações já vão estar no banco. Isso também vai ajudar. Mas não tem problema nenhum. Até porque é impressionante, né? A gente falou em casa própria, falou em financiamento imobiliário automaticamente, né? Eu também já trabalhei com outros bancos antes de trabalhar com a Caixa, né? Hoje, gente, o que me perguntam, Luana, trabalha lá para Azulzinho? Não, gente, sou correspondente exclusiva. A Caixa exige Caixa exige exclusividade, então não posso trabalhar, né, com outros bancos. Mas pensou em financiamento habitacional e acho que a maioria do brasileiro já automaticamente liga a Caixa. Outra coisa que é importante de a gente entender é quanto eu preciso ganhar, mais ou menos, para aprovar um financiamento. Tem um conceito básico, que é aquele conceito de 3 vezes a mais do que o valor da parcela, né? Sim. Geralmente é isso que é propagado. É isso mesmo? Eu vou trazer uma realidade assim. Hoje um cliente que tem uma renda de 1.600, tá?
Tá. E ele tem mais de 36 meses de FGTS. Isso é uma pergunta... eu preciso estar 3 anos na mesma empresa? Não. Tu pode trabalhar X meses numa empresa, 1 ano, não. É independente. Tu tem que somar os 36 meses de FGTS. Pode trabalhar em 36 empresas em um mês a cada um. Exatamente. Tu já tem esse benefício na redução da taxa de juros. E tu tem um dependente, um cliente com uma renda de 1.600, hoje ele compra um empreendimento na planta Minha Casa Minha Vida. Então, eu entendo que a partir dessa renda... o cliente já consegue adquirir um bem. Eu tive uma cliente que, umas 2 semanas atrás, assinou um processo, ela recebeu 55 mil de subsídio e ficaram parcelas de R$450. A gente vai, na sequência, a gente vai falar um pouco mais sobre o programa, porque vale muito a pena, eu acho. Né? Vale muito a pena. A gente estava falando aqui, antes de começar a gravar, que nós 3, a gente gosta muito. Mas essa proporção faz sentido, Adri, Luana, de a renda ser mais ou menos 3 vezes o valor da parcela. A Caixa sempre conta mais ou menos 30% da renda, né? Então, se criou... por isso que se faz essa por conta, isso né? essa conta. Mas a gente falando já de um perfil mais popular, que é o Minha Casa Minha Vida, uma renda, como eu te disse, a partir de 1.600 o cliente consegue comprar, mas pensando num imóvel, de um valor maior, de uma outra faixa etária. Então, fala, Lan, pode ficar à vontade. E hoje, assim, essa questão da renda, né, é muito relativo, porque a maioria das consultoras já entendeu o mercado também, né, principalmente as que trabalham com Minha Casa Minha Vida. Então, hoje, gente, a gente tem uma facilidade aí de negociação, né? Eu não gosto muito de falar da palavra facilidade, né? Tem alguns preconceitos dentro da habitação. Eu acho que... eu gosto de falar da palavra otimização, né? Mas dentro desse conceito... Né? Exatamente. Acho que cabe, né? Então, o cliente, querendo ou não, ele consegue parcelar a entrada. Então, daqui a pouco, né? Ele pode ter uma renda que ele não acha que é ideal e daqui a pouco se enquadra dentro do perfil, dependendo do empreendimento ali, né? Do imóvel que ele vai escolher. E outra coisa que eu acho que a gente tem que mudar muito a cultura do brasileiro é que a gente tem que ter um imóvel para iniciar, né? Eu mesmo, eu vim de uma família, eu não tive bens, enfim, né? Adquiri meu imóvel através de financiamento e talvez se não fosse financiamento, né? A gente não teria condições de tão jovem aí já tá adquirindo. Luana, eu super concordo com isso. É uma visão que a gente tem muito em comum, assim, de como a compra do primeiro imóvel, ela é um passo, assim, que te dá uma segurança, uma tranquilidade muito grande, né? Exatamente. Muito grande. Eu comprei o meu, vou contar pra vocês, já que a gente tá falando um pouco da vida pessoal. Tava na faculdade ainda. Eu sempre tive o sonho de adquirir meu primeiro imóvel, com certeza, com caixa, né? Foi Minha Casa Minha Vida. E eu lembro que eu parcelei a entrada, exatamente isso que a Luana disse. Eu parcelei a entrada e eu pagava ainda 50% da minha bolsa na faculdade. Confesso pra vocês que foi um período que, sim, eu precisei, né, me adaptar, mas valeu a pena. Hoje eu tenho meu apartamento. Ele tá lá, é meu, eu pago todo. É o mesmo? Tu mora no mesmo apartamento que tu comprou? Não, eu casei. Isso é muito comum, né? E fui morar no apartamento do esposo e o meu tá lá, alugado, pagando a parcela. Né? Exatamente isso. É uma investidora, né, gente? É isso. Dá pra comprar um apartamento financiado, Minha Casa Minha Vida, e esse apartamento ele ser uma alavancagem para aquele apartamento que às vezes a gente realmente quer, realmente sonha, né? Eu digo pra vocês assim, o meu apartamento tá alugado, ele ainda sobra R$100 pra mim, pra investimento em uma parcela tá paga, então tem alguém lá pagando aluguel que tá pagando o teu apartamento. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu recebi subsídio, a minha parcela é super baixa. E o apartamento, ele sempre vai valorizar, é um investimento, né? Eu comecei super nova e quero cada vez mais, né? É isso, a gente tem isso muito de acordo, assim. A ideia da trilha é justamente facilitar essa primeira compra, assim. O principal objetivo nosso é facilitar essa primeira compra. A gente tocou no FGTS, né? Agora, anteriormente. Vamos falar um pouco mais sobre isso para entender como o cliente consegue usar o FGTS a favor dele. Sim. Então, tem algumas regras? Tem algumas regras. Então, assim, o cliente que ele contribuiu, como a gente falou lá no início, 36 meses, como disse a Luana, pode ser um mês em cada empresa, não tem problema nenhum. Ele não pode, né, ter imóvel na cidade e nas cidades limítrofes. Até tu me ajuda se eu esquecer de alguma. Que é Morredondo, Canguçu, Capão do Leão, Rio Grande, São Lourenço do Sul e Turuçu. São cidades que a gente entende que a cidade limítrofes, não é nós que estamos falando, isso está até no Google, se pesquisar, que tu consegue morar. Eu moro em São Lourenço, mas eu trabalho em Pelotas. Então, nessas cidades na volta, ali, que a gente chama aqui as cidades limítrofes, o cliente ele não pode ter imóvel. Então, se eu tenho um imóvel em São Lourenço e estou comprando um imóvel em Pelotas, eu não vou poder usar o meu fundo de garantia, porque são cidades limítrofes. Meu imóvel é em Porto Alegre.
aí eu vou poder usar o meu fundo de garantia. Importante, desde que esse imóvel Porto Alegre não seja financiado, né? Exatamente. Então, a regra do fundo de garantia, o fundo de garantia, ele te ajuda. Tu pode utilizar o teu valor de saldo na tua entrada, tu pode abater as prestações depois que tu já comprou, que o fundo, ele pode pagar durante um ano até 80% das tuas parcelas ali. Tu escolhe no próprio aplicativo da Caixa, que é muito fácil. Simples assim. A habitação, simples assim, tu vai ali, eu quero usar 2.000 do meu FGTS durante um ano. Tu vai ali, tu mesmo sozinho faz, não precisa ir numa agência e vai abater ali do teu saldo. Então, teve um seguidor nosso, que foi o Cleiton, que ele fez exatamente essa pergunta. Estava aqui até anotada. Se eu consigo ter mais de um financiamento, se ele consegue aprovar um financiamento numa cidade, já tendo financiamento em outra cidade. Então, desde que não sejam cidades limítrofes, consegue. Assim, e que não esteja financiado exatamente como a Ana falou. O meu imóvel em Porto Alegre é quitado. Não está financiado. No caso, a pergunta dele, ele falou aprovar financiamento. Exato. Mas ele vai ter utilização de FGTS ou não? Porque financiamento a gente pode ter vários, desde que a nossa aí renda... tá. Ele não tinha falado de FGTS, tá? Mas como falou isso, ele tinha comentado sobre cidades, financiar em cidades diferentes. Então não tem a ver, na verdade, com isso. Ele perguntou mais, eu acredito, em função da... De repente, é em função da aquisição de crédito. Exato. Sim, se a tua renda comportar, meu amigo, Pode ter seja vários. feliz. Pode ter vários financiamentos, todo o Brasil. Deve ter. Quero ter uma casa na praia, um apartamento Financia na conosco, serra. pelo amor de Deus. Um apartamento na serra. Tu pode comprar quantos imóveis tu quiser, é só aprovar. Entendi. Maravilha. E falando uma coisa importante, falando em aprovar, a aprovação é totalmente gratuita. Nós duas, como correspondente, a gente atende qualquer cliente, qualquer corretor, a gente não cobra nada. Eu quero só saber se eu teria condições. A gente vai fazer uma avaliação, a gente não cobra nenhuma taxa do cliente. O corretor é remunerado pela Caixa. O correspondente é remunerado pela Caixa. Exatamente, Então, pela Caixa. As pessoas podem procurar vocês, ver se o quanto conseguem aprovar, Exatamente. se conseguem se enquadrar em algum... E é proibido cobrar taxas. Então, até para uma informação importante para o cliente saber. O cliente procura um correspondente bancário Caixa e ele tem que ter o serviço gratuito. A gente não pode cobrar nenhum tipo de taxa para uma aprovação de crédito. E só frisando aqui, né? A gente não pode cobrar nenhum valor para fazer o processo de financiamento. Tá. Porque é muito importante, porque às vezes, né, o pessoal ali tem certa dúvida, até onde vai, até onde não vai o processo do correspondente. Gente, o processo de financiamento, o correspondente é responsável pelo processo até o momento de assinatura de contrato com a Caixa. Certo. Então, é o que está lá no nosso contrato, né? O que a Caixa nos remunera, digamos assim, é até a assinatura de contrato. Então, todo e qualquer serviço a partir da assinatura de contrato, né? Cabe ao correspondente, cabe à empresa credenciada, enfim, saber se o CNPJ permite ou não para executar o restante do serviço, tá? Porque lá na diferencial é um exemplo, né? A gente faz também o serviço de finalização que a gente chama. Parte de TBI da prefeitura, registro de imóveis e a gente não cobra nada até o momento do correspondente, né? Até o que o correspondente nos remunera. A partir da parte que for extra, digamos assim, tem um custo. Ou se tem um corretor, é o corretor que faz para o cliente. Entendi. Como nós somos uma imobiliária, a gente já faz toda a intermediação. A gente é diferente. Luana, tu falou algumas coisas que algumas pessoas têm muito medo, tá? Tu falou ITBI, tu falou escritura. Vamos entrar agora nessa parte mais técnica do financiamento para a gente tentar chegar num valor ali aproximado de quanto custa aprovar um financiamento, mais ou menos. Tá? Aprovar é de graça. Aprovar é de graça. Isso. Aprendi agora. Nunca mais vou falar diferente. Aprovar é de graça. É a transmissão de propriedade. Beleza. Acho que fica melhor, que aí o cliente paga o ITBI. Total de custo que ele vai ter, no caso, para regularizar, né? Para deixar esse imóvel regularizado. Aqui tem o ITBI, né? Que é o primeiro Prefeitura. Imposto. Prefeitura. Depois tem a taxa, tem o registro de imóvel. Juros de obra, quando tá em obra. Engenharia. Falem um pouco mais pra gente do que compõe esses valores, para as pessoas entenderem que, assim... O contrato da Caixa é um contrato padrão, não tem como mudar nada, né? Nadinha. Não tem como dar uma vírgula. Eu presto meu dinheiro nas minhas condições. O cliente pode ler à vontade, mas a Caixa não vai mudar uma vírgula. Exato, não vai mudar nada. Então, assim, se tanta gente aprova o financiamento, se tanta gente compra imóvel assim, deve ser porque faz sentido, né? Que é bom. Exatamente. Então, só expliquem, tentem esclarecer um pouco pra gente quais são esses valores envolvidos no financiamento e por que a gente não precisa se assustar tanto com eles. Porque as pessoas têm medo de aprovar um financiamento e ter alguma taxa que ela não sabia, de ter que pagar um valor que ela não sabia. Bom, vocês sabem muito melhor do que eu sobre isso. No início, o cliente começa pagando as tarifas do banco, tá?
que vão incluir engenharia, serviços bancários mesmo, que a Caixa cobra de todos os contratos. Assinou o contrato, primeiro imposto que tem é o ITBI, que é o imposto de transmissão. E aí depois tem o registro de imóveis. O contrato da Caixa, ele não precisa ir para um tabelionato para reconhecer a assinatura. Então, ele tem forma de escritura pública, que a gente chama. Ele sai direto do banco, pode gerar a guia de ITBI e levar para o registro de imóveis. Então, a gente tem muitas particularidades, assim. Quando é o teu primeiro imóvel, existe uma lei federal que o cliente ele tem desconto de até 50% no registro de imóveis, tá? Ano passado, a gente tinha isenção de ITBI para os imóveis de Minha Casa Minha Vida. Tanto imóvel na planta, imóvel novo, imóvel usado que se enquadrasse no valor. Esse ano, não. Então, esse ano, todo mundo paga o ITBI, que é 0,5% do valor de financiamento e 2% do valor de entrada. Tá? E lembrando, a Luana pode me ajudar também, se o cliente ele tem capacidade financeira para não ser um custo que vai dar em torno de 5% do valor do imóvel, ele pode acrescentar esse valor e a Caixa financia. Então, o cliente ele não precisa se preocupar, eu não tenho esse dinheiro, é um problema, então eu vou desistir do meu financiamento. Se o cliente tiver capacidade financeira, ele vai financiar também essas despesas. Adri, muito importante isso que tu falou. Acho que vale a pena a gente ficar um pouco em cima disso, que é, primeiro, em geral, esse custo, então, para compra do imóvel, ele vai ficar em 5% do valor do imóvel. Essas taxas todas somadas. Mais ou menos. Esses valores todos somados, tá? A gente está falando sempre de valores aproximados, estimados, vão ter casos específicos. Exatamente. Então, fica mais ou menos 5% do valor do imóvel. Mas, tu colocou um ponto importante, que é esse valor, ele pode estar dentro do saldo a ser financiado. Então, a pessoa vai pagar isso ao longo do tempo. É isso? Vou deixar a Luana falar mais um pouquinho. Ele tem uma regra, né? Claro que tudo depende da capacidade financeira, depende da renda e, muito importante, né? O valor das despesas, somando-se ao valor de financiamento, não pode ultrapassar 80% do valor do imóvel, do valor de compra e venda. Tá? Mas, por via de regra, nós mesmos, nos últimos 3 meses, eu acredito que 80% ali dos clientes conseguiram financiar também as despesas. Isso é muito bom. Viabiliza muitos negócios, né? Porque, às vezes, o cliente realmente, eu tenho o dinheiro da entrada, mas eu não tenho dinheiro para as despesas. Então, isso é bem importante. E sabe onde eu notei a maior diferença, Matheus, nesses últimos que a gente fez, dos clientes de um empreendimento que a gente está desligando? Porque eles foram pagando, Maria ali pagou a entrada durante 3 anos para a construtora. Então, hoje, né, somando o valor da entrada ali, eles já tinham dado muito mais do que 20% de entrada. E a maioria dos clientes agora que chegou achando que ia ter ali que arcar com as despesas, a maioria conseguiu incluir as despesas dentro do financiamento. Entendi. Isso é muito legal, né? Muito bom, muito bom. Então, assim, e é mais um benefício que a Caixa financia a maior parte dos imóveis que a gente consegue, né? Claro, como a Luana disse, vai depender da capacidade financeira do cliente. Mas é mais alguma coisa para agregar para o cliente não perder negócio, para a gente realmente finalizar o processo do início ao fim. Então, assim, não é necessário ter medo desse momento, né? Não. É só a gente, de fato, estar bem informado e, como tudo, se programar para isso. Vamos entrar um pouco no programa agora, Minha Casa Minha Vida, que a gente gosta muito e que acho que faz sentido a gente falar. Primeiro ponto, o programa mudou muito, né, nos últimos... Muito. Já foi Casa Verde, ele foi Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, Minha Casa Minha Vida. E agora ele tem 3 principais parâmetros, assim, vejam se vocês concordam, que a renda familiar pode ser até R$8 mil. Então, é uma renda muito boa, a gente não está falando... a gente está falando para pessoas que às vezes estão super bem empregadas, têm uma condição boa. Imóveis de até 350 mil, que também é um ótimo valor. E primeiro imóvel. Isso são 3 regras das quais a gente pode partir a conversa daqui, né? Primeiro, gurias, nos falem um pouco quais são os critérios para ser aprovado no programa, assim, e como que as pessoas podem acessar o programa, podem chegar. Eu vou falar um pouquinho do Minha Casa Minha Vida e depois pode me ajudar a complementar. A Adri é a campeã aqui do Minha Casa Minha Vida. Eles contratam muito Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida, então, ele começou em 2009, né? Ele é o maior projeto, né, de habitação no Brasil, realmente para ajudar as famílias que começou lá atrás, de baixa renda, a adquirir o primeiro imóvel e talvez o único da vida. Então, ele é um programa que ele teve várias mudanças conforme realmente as coisas foram evoluindo. E hoje, melhorou muito, né? Chegou uma faixa etária de renda até 8 mil, como tu falou, e o valor do imóvel até 350 mil. Então, ele é um programa que ele pode chegar também a um subsídio para os imóveis na planta de até 55 mil, taxa de juros ao ano de 4,25%. Uma taxa normal hoje vai estar uns 9, né? Só a efeitos de comparação. Exatamente. Pensando realmente em ajudar aquele cliente a adquirir o primeiro imóvel, que a parcela cabe no bolso.
É exatamente isso. Então, ele é um programa que ele veio para ficar, como ele já mudou de nome, mas ele continua aí. E é um programa que tem cada vez mais chance de crescer. E aí, hoje, com algumas regras. Qual é a primeira regra? O cliente não ter imóvel no nome, né? É Minha Casa Minha Vida. Primeiro imóvel. Primeiro imóvel. Foi legal vocês colocarem no assunto no primeiro imóvel, tá? Porque se o cliente teve imóvel, ele vendeu e ele ainda se enquadrar nas regras da Minha Vida, ele compra novamente pelo programa Minha Casa Minha Vida. Só não ganha subsídio. Ele só não vai ser subsidiado Isso. novamente. Ele só vai ter uma taxa de juros diferenciada, mas ele ainda vai se enquadrar no programa Minha Casa Minha Vida. Isso Entendi. é legal também, né? Porque às Isso é vezes tu muito legal. primeiro pelo Minha Casa Minha Vida, vendeu, tu vai para um imóvel um pouco melhor, mas hoje, né, até 350 mil, Não, gente. 350 mil é um baita Exatamente. apartamento. Então, você ainda pode comprar mais de um imóvel e ser pelo Minha Casa Minha Vida. Não ter restrição no CPF, né? Porque a gente sempre vende crédito. Então tem que estar limpinho, Nossa, organizado. esse é um assunto. Gente, não, foi importante de falar isso. Esses tempos eu ouvi ali na rede social, numa mídia, um correspondente falando da restrição, né, que seria gerencial. Gente, pelo amor de Deus. Estamos falando em crédito, estamos falando em saúde financeira. Sim, tem que estar. Somos representantes de um banco, né? Então é muito importante que esse CPF tenha uma saúde financeira. Então isso também é uma premissa. É tem que estar com importante. CPF organizado, limpo, todas as instituições. Eu não sei mas até hoje nem o gerente assinou com ele. Nem eu. Então é isso, exatamente como o aluno falou, não tem imóvel no nome. Se teve, né, a gente vai apresentar a matrícula que ele já vendeu, ele não é mais proprietário por algum motivo. E ele só não vai ganhar o subsídio, não vai ter a taxa de juros atrativa, como eu falei no início, de 4,25 por aí. Ele vai ter uma taxa de juros ainda baixa, mas não a melhor taxa de juros que a gente tem para o cliente que nunca teve imóvel. Essa taxa de juros super baixa de 4,25, ela é uma taxa que não se encaixa para todo mundo, né? Não. Tem as faixas do Tem programa. as faixas de renda, isso. Quais são essas faixas, Adri, mais ou menos, assim, pra gente ter... Ajuda aí, Tem faixa... Só me apoiando na Adri, rainha da Minha Casa Minha mas Vida. tem faixa 1, faixa 2 e faixa 3. É que faixa 1 hoje é só para crédito para os imóveis sorteados da prefeitura. Mais ou menos ali. São os imóveis que a prefeitura constrói, ela faz o sorteio, tem um cadastro, né? A questão da mulher, chefe de família. Então, hoje, as imobiliárias, Nós já elas estamos na vendem... faixa 2. a gente vende imóveis na faixa 2. Na faixa 2. Isso. Então, a gente tem uma tabela. É difícil de decorar, tá? A gente sempre recorre ao normativo. Não precisa... Mas acho que o cliente, para ter a taxa de juros de 4,25, acho que ele tem que ter uma renda de 2 mil, no máximo 2.200, se eu não me engano, tá? Mas não precisa, a gente não precisa ter os dados e o de cabeça, financiamento assim. é importante. O financiamento, né, para o cliente adquirir, a idade dele tem que ser até 80 anos e 6 meses. Até 80. A terminar de pagar. Porque às vezes, né, o cliente ele já tem uma certa idade, ele fez o financiamento, mas tem que finalizar ali. Então a idade também influencia no tempo de financiamento. E outra, mais um aspecto importante, tá? Às vezes os proponentes da operação ali, os compradores, né, eles são casados. E mesmo que o mais velho não participe com renda, muitas vezes o que vai contar ali para o financiamento vai ser o prazo, né? Vai ser a idade. Por que eu digo muitas vezes? Porque a gente, embora a gente tá focado no Minha Casa Minha Vida, a gente não tem só modalidades dentro do Minha Casa Minha Vida, né? A gente tem outras cartas de crédito. Certo. Então, dependendo do regime de casamento, em outra carta de crédito, pode ser que só mesmo casado, só um participe com renda, tá? Mas é importante ali que a idade vai ser do proponente mais velho. Certo, entendido. Quando a gente vai financiar imóvel com a Caixa, a gente existem duas tabelas famosas no mercado imobiliário, né? A tabela SAC e a tabela Price. Quais são as diferenças entre elas e vantagens e desvantagens quando vocês vão encaixar algum cliente? O que vocês consideram para encaixar um em uma tabela, encaixar outro em outra tabela? Eu sempre digo que é uma decisão muito pessoal do cliente, né? Porque tem clientes que vai caber no bolso a SAC, que a parcela inicial ela é maior, o teu saldo devedor ele também diminui um pouquinho mais rápido. A parcela Price ela é fixa, né? E o teu saldo devedor ele diminui mais lentamente. Então vai depender muito do perfil do cliente. Assim, mais simples possível eu tentei. A Luana pode falar um pouquinho. Eu acho que tem um ponto que é interessante, que é a SAC geralmente não, ela começa mais alta do que a Price, né? Então, e a parcela é decrescente. Dependendo de como tá o momento do cliente ali, se ele quiser, por exemplo, amortizar, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente, às vezes ele fazer a tabela Price e ir amortizando já desde o começo pode ser uma vantagem. Como vocês montam isso, Luana? Sabe que foi muito legal esse aspecto agora que tu tocou, porque lá na Diferencial mesmo a gente é muito transparente com o cliente nessa questão, né? Que é, na verdade, a maior preocupação ali.
A gente tem que entender que quando a gente entra no financiamento imobiliário, a gente até mexe, né, na minha agência, na agência 300, tu é solteiro, a partir de hoje vai sair casado daqui, né? Porque muitas vezes dura mais que o casamento ali, o relacionamento com a Caixa ali durante o crédito habitacional. Tá? Então, os juros, gente, que está nessa operação, são juros ao longo de 30, 35 anos. E o banco, a gente vive de juros. Né? Então, o cliente tem que entender que daqui a pouco é isso, né? Ao longo de todo o financiamento, se tu for ficar com financiamento ativo, né, durante ali 30, 35 anos, tu vai pagar 2. Daqui a pouco, dependendo da tabela, ele vai pagar 3 vezes o valor. Só que também tu tem tantas coisas que dá para te fazer depois, a partir do momento que tu tá dentro do financiamento. Uma delas é essa, é a amortização, né? Tu também pode aprender ali, né, a como tu vai contornar ali para te pagar menos juros durante o financiamento. E algo muito legal também é o FGTS, né? Cliente mesmo ali que é de empresa privada, que faz recolhimento de FGTS. Então, é uma oportunidade ótima de reduzir os juros que ele está pagando através da amortização com o FGTS. Eu sei que ainda vou adiantar um pouquinho o assunto, mas eu que tenho um financiamento, eu tenho um aplicativo que eu comentei. Se eu jogar ali R$1.000 e colocar no prazo do meu financiamento, eu vou diminuir 6 meses do meu financiamento. Adri, eu acho que isso a gente pode aprofundar mais, porque... Isso é muito importante. Assim, eu não preciso pensar assim, eu preciso ter R$10.000, R$5.000. Naquele mês me sobrou R$500. Eu vou pegar aqueles R$500, Exatamente. vou entrar no aplicativo Habitação Caixa e vou brincar ali. E vou lançar no meu prazo. Porque prestação, tu tá só pagando juros. A partir do momento que tu lançar ali R$500 no teu prazo, tu vai diminuir 3 parcelas, 6. É isso. E tu vai quitar o teu financiamento muito mais rápido. Tu não pode pensar assim, que nem a Molana disse, eu tô casando com a Caixa, tu tá casando mesmo. Meu Deus, 35 anos, eu vou ter 80 anos, eu vou ter... Não! Tu pode, toda vez que sobrar, meu 13º, sobrou um valor das minhas férias, esse mês eu tive uma comissão. Vai lá e gera um boletinho e amortiza no teu prazo. Porque tu não paga os juros, né? Então, isso eu acho tu que tem amortiza exatamente o teu saldo eu devedor. acho que tem uma desinformação, assim, que é a pessoa, quando ela pensa em amortizar, ela pensa em, digamos que minha parcela seja R$1.000. Eu vou juntar R$1.000 e vou amortizar mais uma parcela lá no final. Exatamente. Só que quando ela junta quando ela dobra o valor da parcela, digamos que seja R$1.000, e ela amortiza, ela não está amortizando uma parcela. Não. Ela está amortizando algumas parcelas, porque ela não paga juros sobre a parcela que não chegou ainda. Eu acho que o pessoal confunde muito com carro. Eu acho que a Luana pensou muito. O hábito do carro, eu vou pagar de trás para frente. E isso não, no financiamento não. Então, eu acho que tem que, sabe, o carro é isso, o financiamento é outra coisa, financiamento imobiliário. Então, é exatamente isso que eu disse. Às vezes é o que sobrou no mês. Não precisa pensar, mas eu preciso ter um valor muito alto. Não, é um valor baixo. E tem, sim, estudos, tem vários cases na internet. Que tem meu financiamento de 30 anos em 5, em 8, em 7. E é exatamente isso. É tu amortizando ali pequenos valores, mas no teu saldo devedor. Eu vi uma informação eu não tenho aqui anotado, então eu não tenho certeza do número, tá? Eu vou falar, mas eu não tenho certeza absoluta. Da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras, que o tempo médio de quitação do financiamento no Brasil é de 10 anos. Eu não tenho certeza dos anos. Eu também pesquisei sobre isso e vi até 7. Até eu 7, acho que então não talvez tem seja essa, isso. não tem essa informação muito precisa. Mas eu vi, entre 7 e 10 anos, isso tem... Eu gravei por aqui, mas eu não tenho certeza absoluta. Depois eu procuro. Isso faz muito sentido, porque hoje, a Luana também pode... A maioria dos clientes que estão financiando são muito jovens. E aí, a mudança de carreira... eu troquei de cidade. Então, são pessoas que já... Como a Luana disse, a educação financeira é a base de tudo. E exatamente, sobrou, vou ali, amortizo, recebi um valor... E tu vai quitar teu financiamento muito mais rápido. E é muito legal também quando o nosso cliente volta a ser cliente, né? Ele adquiriu lá o primeiro imóvel, muitas vezes quando Minha Casa Minha Vida, depois de certo tempo ele já tá fazendo, ele, né, teve uma ascensão, seja no serviço, enfim, melhorou, casou, né, N motivos, e lembra da gente, e vem pra gente fazer um novo financiamento, isso é muito legal. E às vezes usa aquele imóvel do Minha Casa Minha Vida pra alavancar pra um segundo. Exatamente, através dele que ele consegue ter, né, muitas vezes a entrada para ir para um imóvel maior, melhor, enfim, né, que atenda e daqui a pouco a família cresceu, enfim. Eu falo muito lá na Diferencial, né, Matheus, que tu tem que ter o teu primeiro imóvel. Tá? Independente de onde seja, independente de como seja, tu tem que ter o teu primeiro imóvel. A partir exatamente. Porque eu vejo também que muito vem da pessoa ter medo, né? A
pessoa ter medo ali de investir, da pessoa ter um preconceito. Como eu vejo lá muitos clientes dizer, não, porque apartamento eu não quero. Gente, como assim? Vamos ter alguma quero coisa. Quero uma casa com 3 quartos Vamos e pátio. Ter alguma coisa. Garagem coberta. Garagem coberta. No centro. No centro. Exatamente. E um ano passa rápido, 2 anos, enfim. E daqui a pouco tu vai olhar pra trás, tu não adquiriu nada e tu perdeu a oportunidade, né? De ter um negócio que, na verdade, vai ser só a alavanca para um próximo, né? Eu não era corretora, só pra vocês saberem falando isso aqui. E eu vendi para todas as minhas colegas da faculdade a importância, exatamente isso, de adquirir o primeiro imóvel. A gente fala muito sobre isso também. E todos compraram, eu já não tinha mais para quem vender. A gente fala muito sobre isso porque, assim, o que vier, tá? Existe uma... quando a gente vai comprar um imóvel, a gente imagina comprar um imóvel que é o do nosso sonho, assim, né? Sim. Então, sei lá, quem quer morar num apartamento com sacadão, com churrasqueira, de frente norte, com sol, enfim. Tu imagina isso. Só que, é o teu objetivo final. Até chegar lá, tu vai ter que dar alguns passos antes. E tu precisa começar. Tu precisa começar. Pequeno. Precisa começar. E essa alavancagem de um imóvel para o outro é uma coisa que o próprio programa entrega. E um financiamento de um imóvel mais simplesinho, que é aquilo que dá para comprar hoje. Exatamente. Já te tira do aluguel, já dá um passo. A gente tem um exemplo maravilhoso aí, gente, que não é de muitos anos, que é os FAR. Nossa, eu tive uma amiga mesmo que quando adquiriu, a parcela dela era 200 e pouco, e ela dizia, meu Deus, Luana, não sei como vai pagar. Não sei, amiga. Era 30 mil o valor do imóvel, vocês têm. Imagina, olha quantas pessoas, né, conseguiram fazer lá a venda e ir para um imóvel. E hoje a gente vende a 150, 140, só para vocês saberem. Exatamente. E lá atrás, meu Deus, é loucura, como que eu vou pagar lá dentro de pensar? Exatamente. E certamente é uma coisa também que é uma verdade do mercado imobiliário, que daqui a alguns anos, 3, 4 ou 5, as pessoas que não compraram hoje vão estar olhando para trás e dizer, putz, eu era para ter começado ali atrás. Talvez a renda que tu tenha hoje é a renda ideal para comprar o teu primeiro imóvel. E aí, daqui a 2, 3 anos, a tua renda mudou. As regras, como alunos, a gente pode acordar amanhã e mudar alguma regra. Exatamente. E aí, talvez tu não fique tão bom como ficaria hoje. E aí, aquele teu medo, a insegurança. Mas muito do que eu ouvi das minhas próprias amigas de faculdade era, eu acho que não é para mim. Não, mas eu não tenho renda para comprar um imóvel. E tu tem. Tu só precisa dar o teu primeiro passo de sentar, conversar com o corretor, com o correspondente e entender que a tua renda sim é suficiente para comprar um imóvel. Muitas vezes reduzir a expectativa, porque as pessoas se frustram. Isso acontece muito com a gente. Imagino que com vocês também. As pessoas chegam... E aconteceu com a gente. Eu e a Cadi, a gente começou a olhar um carro para comprar. A gente começou lá em cima, né? Sim. A gente começou a olhar um carro. E a gente, não, vamos aqui. A gente saiu na rua, começava a olhar os carros e tal. Aí a gente entrou em contato com uma garagem, entrou em contato com uma concessionária. Aí a gente foi baixando. Então acontece, é normal, porque a gente quer realizar o nosso desejo. Mas às vezes tem que baixar um pouquinho, né? Sim. Para chegar nesse lugar daqui a pouco. Importante também, Matheus, que a aprovação de crédito ela não está diretamente ligada à compra de X imóvel. Entendeu? Então, tu pode fazer ali uma avaliação de crédito para sentir, né, como está o CPF, como está teu ranking ali, se enquadraria na parcela que tu tinha ali... que estava previsto para pagar, enfim. Então, tu pode fazer... Eu sempre digo para o pessoal, porque se tu levar um cliente no imóvel de 150, se tu levar um cliente no imóvel de 450, daqui a pouco esse cliente vai ficar frustrado. Porque a capacidade dele é para adquirir num primeiro momento de 150. Então, a parte da aprovação de crédito, eu acho muito importante. Eu não trabalho diretamente com vendas, eu cresci a diferencial, ela pode fazer venda, pode fazer administração de condomínios, mas não é meu foco. Meu foco é só o correspondente. Mas eu sempre dou a dica principalmente para os corretores ali, né? Primeira coisa, faz a aprovação de crédito, sente como é que é a capacidade do teu cliente, para ti também conseguir botar ele dentro da realidade que ele vai encontrar o produto certo para ele. Exatamente, para ele já não sair frustrado, né? O que a gente costuma fazer na Caseirão? A gente aprova no teto máximo. Se o cliente for Minha Casa Minha Vida, não importa, como a Luna disse, se ele vai gostar de um apartamento de 150, de 180, ele já está aprovado no teto do Minha Casa Minha Vida da nossa cidade. E aí sim tu direciona o cliente para o que ele realmente quer. E eu posso comprar qualquer apartamento do Minha Casa Minha Vida? Qualquer apartamento que, por exemplo, está até 350 mil reais, que é o teto do programa? Pode. Tem alguns critérios? Pode comprar o que tu quiser, desde que tu tenha a diferença para adiantada. Se eu tenho não aprovar. Isso é uma pergunta que os clientes fazem muito, né? Ali, será que é meio bom? O que acontece? Como a gente falou ali, né? O financiamento ele aprova mais ou menos entre 25%, como regra geral, 25% a 30% da renda. Tá? Então, claro que o valor financiado vai ter que se adequar de acordo com essa parcela. Tá? Se o cliente viu um imóvel de valor maior, desde que ele tenha a diferença para dar de entrada, ele pode sim adquirir. Né? Ou ele pode fazer com a trilha, Luana. Ou ele pode fazer com a trilha. Muito bem. É isso. Isso daí. É isso, gurias. Em relação à Minha Casa Minha Vida, acho que falamos de tudo, né?
A gente Sim. abordou vários pontos aqui importantes. Tenho certeza que vão dar vários bons cortes, porque a gente falou de vários tópicos que são os mais... Também Os só mais vamos complicados. vender o nosso peixe, né, Luana? Isso, o fica à vontade, correspondente, ele Adri. faz financiamento imobiliário, abertura de conta, cartão de crédito, seguro de vida, seguro residencial, Tudo que é consórcio, tudo. A gente é mais que um Adri, banco. eu vou te procurar na saída, porque eu comprei um apartamento com a trilha. E eu só tenho conta no Nubank. Sim. Então, na saída, a gente já conversa, porque eu vou ter que transferir minhas coisas para Caixa, E certamente. começar Vem. a movimentar. É isso. Pior que é verdade, é verdade. Gurias, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Tem mais alguma coisa que a gente deixou passar, que vocês gostariam de registrar, de repente? Acho que no geral é isso aí, né? E tratando do Minha Casa Minha Vida, né? A Adri Casarão, ele tem um foco, né, muito grande em empreendimento, Minha Casa Minha Vida. Lá no Diferencial a gente já trabalha com tudo quanto é produto, né? Terreno e construção. E, inclusive, terreno e construção também tem como adquirir através do programa Minha Casa Minha Vida, né? Às vezes o cliente não tem essa ideia, mas a gente tem várias construtoras, inclusive, que trabalham focadas no programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, o importante é isso. Dentro da Diferencial, durante um tempo, me questionaram muito. Mas a Diferencial hoje já não atende o programa Minha Casa Minha Vida. Então, reforçando, a gente atende sim o programa Minha Casa Minha Vida, só que lá a gente preza muito pela qualidade de todos os processos. Porque o financiamento, ele é a longo prazo e como a gente estava falando aqui, hoje em dia o correspondente ele é muito cobrado, o gerente ele é muito cobrado, né, pela qualidade do processo. Então, eu sempre falo para os corretores, eu digo, gente, quando vocês se profissionalizarem, vocês entenderem ali que o cliente precisa da documentação certinha, que daqui a pouco tu não vai conseguir fechar uma venda de imediato, mas tu vai trabalhar esse cliente e vai ser muito legal quando futuramente tu conseguir, porque muitas vezes não vai ser no imediatismo, né? Então tu vai trabalhar ali o cliente durante um tempo e com certeza vai ter 90% aí de chance de aprovação, né, Adri? Ele vai estar mais qualificado para esse segundo Vai estar momento. mais qualificado para o segundo momento. A Luana falou do Minha Casa Minha Vida, mas eu também falo o cliente que comprou um empreendimento na planta com a Casarão, que não se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Ele vai ter também esse tempo, né, para se organizar, para pagar a construtora, ou ele pagou... já pagou quase todo o valor, mas ele pode também ter esse tempo também para organizar a vida dele financeira, para financiar daqui a 2, 3 anos. Então é muito importante, não só para o primeiro imóvel, mas para outros tipos de produtos também. E a gente está à disposição, a gente atende todos os clientes, todos os corretores, inclusive a Casarão, apesar da gente estar dentro da imobiliária, o nosso correspondente, a gente atende a todos, a gente não cobra nada por isso. Entendido, Adri. Então, Luana, Diferencial, Adri Casarão. Quem que ficou com alguma dúvida, quiser ver, tentar aprovar um crédito, ver como funciona, ver como está o seu CPF, procurar uma de vocês. Exatamente. E tá feito o trabalho. Estamos à disposição. É isso? É isso, muito obrigada, Matheus, pela oportunidade. Acho que falar de crédito, falar de caixa, para mim, sempre é muito importante. Me sinto muito bem à vontade, né? Falar do que a gente gosta de fazer. E eu sei que pode ser uma dúvida de alguém que pode queixar, não é para mim. É para ti, sim. Nos procura, né, Luana? E foi muito legal quando tu chamou nós duas, né, Matheus? Porque o pessoal, ele tem a visão do correspondente muito como concorrente, né? Uhum. Então, a gente sabe hoje, a Caixa tem um perfil, assim, de ter vários correspondentes, né? Até porque o Banco Pioneiro, ele precisa realmente de muitos braços ali. Mas é muito legal quando a gente consegue também ter um vínculo de amizade, ter pessoas que a gente admira dentro da nossa profissão, né? A Adri foi uma menina que desde o início me ajudou. A Adri me ajudou muito no início, né? Eu falo lá que na Diferencial, que eu sou muito grata. A ajuda Agora que essa ela me mulher deu. voa tanto que é mais fácil eu pedir ajuda pra ela. É muito legal, assim, né? Ter, além desse lado profissional, a gente conseguir ter esse carinho, né? E eu sempre digo para os correspondentes ali que eu tenho mais contato, a gente tem que estar unido também. Porque, querendo ou não, a gente está ali para obedecer regras. A gente tem regras do banco, a gente tem regras do gerente. Então, o pessoal também, que, né, são nossos parceiros, que conhecem o correspondente, digo, gente... A gente é engrenagem, né? A gente está aí para somar, a gente está aí para cada vez ver. É muito legal ver a sua família adquirindo a sua casa própria. Só que a gente também, em contrapartida, a gente representa um banco, né? A gente tem que prestar contas a um banco. Então é muito legal quando a gente consegue ser engrenagem, fazer um serviço de qualidade e ter profissionais assim que a gente conhece, que sabe que são da... Eu admiro muito a Luana, eu digo pra ela assim, é fantástico o que ela fez. Eu tenho 14 anos, mas ela tem 7, olha tudo que ela fez e faz. É muito legal ver uma mulher à frente de tudo isso. Fico muito feliz e ela pode contar comigo sempre. Eu também já incomodo ela, peço dicas. E o mais importante de tudo, assim, e o corretor que entende de regras, exatamente como a Luana falou, não é a Luana que cria o normativo da Caixa, não é a Adriane.
É o banco. Gente, então, o corretor que entende de regra, que ele entende de normativo, ele vende qualquer imóvel. Ele precisa entender que é o banco que faz. Se der tudo certinho, encaixar ali, tu vai vender muito imóvel na tua vida. E o principal, Matheus, a gente quer muito assinar. A gente somos mais interessados em assinar. Porque o correspondente não remunera se a gente não assinar o contrato, gente. Então, por isso que a gente faz esse filtro, né? De uma maneira, às vezes... Então, eu mesmo, né? Tenho fama na Caixa de ser a correspondente faca na bota. Mas não é, gente. É porque a gente precisa da qualidade. E eu falo, eu não quero chegar e frustrar meu cliente, né? Eu quero que o processo seja com ele, assim, uma experiência fantástica, que um cliente me traga mais clientes, que o nosso trabalho seja reconhecido, né? Quando o cliente estiver dentro da casa dele, é muito legal ali, quando ele te manda foto. É legal, né? Que ele tá, é muito bom. É gratificante, assim, o serviço que a gente faz. Que chora ali na assinatura do contrato. Não tem como não se emocionar. É muito bom, é muito bom. Eu tô no mercado imobiliário há pouco tempo, são, sei lá, 2 anos e meio, basicamente. E de fato, é diferente, né? É diferente. Conseguir, quando tu encontra assim um imóvel e a pessoa certa, a renda certa encaixa e tu vê aquele sonho se realizando, é uma muito legal, sensação né? maravilhosa. E a gente também, quando vê o cliente, meu Deus, sou eu que financei. Eu fiz papel, o cliente na rua e ele te conta, eu trepei na minha casa e não sei o que, tu já vê o filho, aí eu digo, meu Deus. Ou eles começam a seguir na rede social, Facebook, e aí tu vai vendo a história, já teve segundo filho, já aconteceu isso. Tu acompanha a vida do cliente. Então não é só um cliente, sabe? Tu tem uma relação com aquele cliente, tu acompanhou ele, talvez não é o momento mais importante da vida dele. Um dos momentos mais importantes, certamente. Com certeza. Pra mim, assim, eu amo o que eu faço. Eu também. É bem isso, assim. Adri, Luana, muito obrigado mesmo. Foi muito bom estar com vocês. Vocês duas são mega referência no assunto. Eu conversei com algumas pessoas e foi muito natural chegar em vocês. E é isso, a gente se mantém em contato, tanto pela trilha quanto pessoalmente, acompanhando o trabalho de vocês. Parabéns pelo que vocês fazem. E contem com a gente também no que a gente puder ajudar. Obrigada. Obrigada. Valeu. Até mais. Obrigado.